Mateus 12, logo no versículo 1, né? Vou ler aqui, e fala assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes, no templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, irmãos, essa passagem ela não é controversa em alguns círculos. Em outros ela é muito controversa. Na verdade, a gente tem até uma denominação inteira que ela é muito apegada à guarda do sábado, né? O sábado como quarto mandamento. Segundo essa denominação, o sábado não foi abolido em termos de prática ritualística. Enquanto que a maioria das denominações protestantes crê que não é que o sábado foi abolido, mas que ele foi ressignificado pela ressurreição de Cristo no domingo, vamos dizer assim. E ressignificado em vários aspectos, inclusive litúrgicos, porque quem diz que não guarda o sábado, mas guarda o domingo, não o guarda como se o domingo, sábado ou fosse, né? Que é a partir do pôr do sol da sexta-feira, do sexto dia, você se abstém de fazer uma série de atividades que são identificadas como violando o sábado, né? Então, você não pode andar mais do que aproximadamente 500 metros, né? Você não pode fazer nenhum trabalho braçal. Naquela época, isso envolvia uma série de outros desdobramentos, né? Antes de me converter, inclusive, né? Logo assim que eu me formei, eu não sou cristão desde sempre, eu não nasci num lar cristão. Eu me converti com aproximadamente 30 anos. 30 anos? Não, 29. Aproximadamente 29 anos. Então, foi depois que eu conheci a minha atual esposa, né? Quando a gente estava namorando. Mas eu a conheci em 2004. Então, eu me formei em 99. Então, fiquei 2000, 2001, 2002, 2003, eu formado, não convertido, né? Tinha alguns valores, né? Eu era pegado a alguns valores, mas os que me eram convenientes, vamos chamar assim, outros não. Não é que eu era um mau caráter, mas eu não tinha Cristo. Então, só isso já basta, eu estava condenado. E aí, nesse meio tempo, eu me lembro de várias experiências, né? Quando eu estava servindo lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, de alguns militares que eles não tiravam serviço no sábado. Eles não se negavam a cumprir uma missão no sábado porque eles eram dessa vertente religiosa, que é o adventismo, né? Não tem por que eu não falar isso aqui. Ele é adventista do sétimo dia. E, na época, eu achava isso um absurdo, né? Então você não acha mais agora, né? Não, agora eu entendo o porquê. Não é tão absurdo para mim, apesar de eu ter a minha posição e discordar desse tipo de postura. Talvez eu não planejei, assim, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não faço um script completo das coisas que eu prego. Eu medito nelas e na hora o Espírito Santo me guia ao que falar. Então eu não sei se eu vou entrar nesse mérito ou não. É até difícil falar assim, não, vamos entrar nesse mérito. Não sei, depende de como o Espírito Santo for guiando essa conversa aqui. Mas fato é que eu tenho vários motivos para discordar dessa postura de que você é adventista do sétimo dia e não vai tirar serviço ou não vai cumprir uma missão, entendeu? Pelos mesmos motivos que Jesus falou assim, você cai um boi, não, né, ficar atolado, você não vai lá tirar ele?
Assim, então, você está falando de guardar o sábado, mas você vai lá tirar, né? Então, aí Jesus aqui, ele entra nesse mérito, né? Ele usa o exemplo de Davi, né? Está lá em 1 Samuel. Davi estava fugindo de Saul. Nessa perseguição, os homens que estavam com ele e ele estavam com fome. Aí ele vai até o templo e conversa com o sacerdote que era partidário dele. E fala assim: você não tem comida aí? Eu estou parafraseando, tá? Obviamente. Você tem comida aí? Não, a única coisa que a gente tem aqui são os pães da propiciação, né? Os pães, eles eram trocados com certa periodicidade, e nessa troca dos pães, só quem poderia consumir esses pães eram os sacerdotes, segundo o que estava na lei. E aí, até fazer um parênteses aqui, é até interessante que na igreja que eu me converti, era um ministério independente, chamava Reviver em Cristo. Depois de um tempo, ele se tornou uma igreja nazarena. Ele se filiou a Nazareno e se tornou uma igreja de Nazareno. Então, tem o mesmo viés doutrinário, né? A gente fazia a ceia ritualística, né? A ceia memorial. E nessa ceia memorial ritualística, né, depois que a gente partia o pão e dava aquele cálicezinho de vinho, é bem comum isso, né? Nas igrejas protestantes, às vezes sobrava pão e sobrava o cálice do suco, né? E aí, né, qual era o procedimento? O que você faz com aquilo, né? O que você faz com aquilo? Então, era dado uma sacralidade para aquele pãozinho, para aquela bebida, que só quem podia comer era o pastor ou os diáconos, ou tinha que dar para uma criança. Não podia dar para qualquer um, assim, ou jogar fora, entendeu? Então tinha um pouco essa raiz judaica do negócio, entendeu? Que eu não sei se as igrejas que vocês frequentam também têm esse procedimento, ou se vocês nunca se atentaram, o que eles fazem com o que sobra, né? Algumas igrejas eu sei que guardam isso. E não, isso não é exclusividade de vertentes próximas do Nazareno, não, entendeu? Várias igrejas têm essa prática. Na igreja católica, inclusive, é assim, né? Na hora que o padre ele vai propiciar a Eucaristia, né? Ele pega a hóstia, ele consagra a hóstia, consagra o vinho, e aí ele distribui, né, aquela hóstia, e o vinho que sobra, vocês já viram ele pegar e virar ali, ele bebe. Né? Por quê? Porque não pode ser dado para qualquer um, porque para eles mais ainda, porque eles creem na transubstanciação, né? Que é que a hóstia e o vinho se tornam realmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O cristão evangélico não crê assim, é muito... É memorial. A ceia, isso vem da Reforma Protestante, né? Zwinglio, acho que foi quem introduziu essa interpretação. Lutero cria na transubstanciação. Lutero era um padre com umas diferenças. É isso. Né? Zwinglio, que foi um dos reformadores, ele já começou a introduzir mais o aspecto memorial da ceia. Ele falou: não, isso aqui é para memória. Se apegando muito àquela passagem de Cristo falando: ó, fazer isso em memória de mim. Né? E para quem já anda comigo há algum tempo, vocês três não andam, então acho que nunca me ouviram falar isso. O Ferreira já me ouviu explicar melhor o que é fazer isso em memória de mim, que não é necessariamente isso, tá? Mas vamos lá, não é onde que eu quero entrar, não quero falar aqui de ceia, eu quero falar de sábado, né? Então, Davi chega lá e fala assim: olha, tem todo um ritual por trás da consumação, de consumir esses pães, mas as pessoas que estão comigo estão passando fome, né? Então, a gente queria consumir esse pão, e o sacerdote, é isso que Jesus fala: olha, o sacerdote deu essa autorização, né? E aí Jesus evoca, fala assim: olha, você não viu que Davi fez isso? Agora, se vocês entendessem, né, o que significa, né, misericórdia quero e não sacrifício, né? Então vocês entenderiam o significado do sábado, vocês entenderiam
o que significou a passagem que Davi come dos pães, né? E aí, quando ele fala assim, se vocês entendessem o que significa, ele tirou de algum lugar, né? Ou seja, ele está citando as Escrituras, na verdade ele está citando um profeta. Se vocês abrirem aí, abram aí em Oséias, capítulo 6, verso 6. Eu vou abrir aqui no meu também. Oséias 6, verso 6. Fala assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Tem um contexto aqui, né? Que a gente pode entender melhor se a gente voltar e ler a partir... Vamos ler do verso 1, que não é muito grande, né? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Quem não entendeu o simbolismo disso aqui, né, fica claro para quem é cristão já há algum tempo, tá? Mas vou continuar, não quero me prender a isso agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aqui é muito dito em canções e nas igrejas evangélicas, né? Conhecer e prosseguir, a gente conhecer, tem até uma canção que fala isso, né? É tudo que eu quero da minha vida, né? Te conhecer e prosseguir, te conhecer. Então, e é bem citado também nos círculos evangélicos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais que holocaustos. Então ele está falando, no início, eles mesmos reconhecem, falam assim, sendo puxados por Oséias, a gente errou. A gente está procedendo mal diante de Deus, né? E ele vem nos abater. E aí depois Deus entra na interlocução, fala assim, eu os abati com os profetas, os abati com a palavra. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você expõe, é a mesma questão em relação ao efeito da lei, né? A lei é um processo de exposição do homem a si mesmo. A lei, Paulo argumenta isso, né? Que a lei ela é incapaz de tirar os pecados das pessoas. A lei, na verdade, é como se fosse um espelho. É como se você fosse apresentado à tua natureza. Olha, cumpra isso. Quando você não cumpre, ele, digamos assim, leva até a tua consciência o conhecimento da miserabilidade do homem, né? Ok, não adultere, não minta, não roube, não idolatre. Aí isso é posto diante de você, é a lei. Quando você enxerga a lei e você vê a tua capacidade de cumpri-la, você entende a tua condição de miserável e a tua necessidade de Deus, a tua dependência de Deus e da salvação através de Cristo. Então ele está falando assim, olha, eu expus a vocês a miserabilidade de vocês, né? Ou seja, vocês foram abatidos, né, pelo meu caráter quando eu os expus através dos profetas. Vocês não conseguem seguir isso. Aí ele faz uma meditação, um lamento, né? Né, se vocês entendessem que eu quero mais de vocês é o quê? Misericórdia e não holocaustos. E ele fala, né? Ele fala, olha, vocês são como... Um pouquinho antes ele explica por que ele está falando isso. Porque ele diz que eles são como o quê? Que eles são como a nuvem da manhã, ou o orvalho, né? Ou como o orvalho da madrugada, né? Ele fala assim, ó, vocês são o quê, então? Vocês são fugazes. Vocês são passageiros. Vocês são levados por qualquer vento, né? Vocês são situacionais. Essa vai muito ao encontro de uma conversa que eu estava tendo com o Ferreira na sexta-feira. Não é coincidência, tá? Não é coincidência. A gente estava conversando sobre o quê? O evangelho situacional que leva ao quê? A um Deus situacional. Ou seja, a gente interpreta e avoca a Deus um caráter que é conforme a situação que estamos vivendo. Então a gente enxerga um Deus que nós mesmos criamos e nós transformamos Deus em um ídolo. Mas Deus é a razão da nossa adoração. Sim, o Deus verdadeiro, com aquele caráter que ele descreve de si mesmo. Agora, nós impusemos um certo caráter a Deus
E distorcemos quem ele é e transformamos esse Deus num ídolo. E aí a gente é guiado por conta dessa projeção que nós fizemos de um Deus que não existe. Então, no final das contas, em muitas ocasiões, nós erigimos um ídolo que nós chamamos de Deus, ele pode ter o nome de Deus, pode chamar de Jeová, de Yahvé, de Adonai, você deu um nome para ele e você projetou um certo caráter que você entende ser conveniente à situação que você está passando. E veja, às vezes isso não é consciente, às vezes isso é inconscientemente. Inconscientemente. Quando você dá ênfase, Deus prospera? Deus prospera. O Oliveira até pregou isso na quinta-feira passada. Deus prospera pessoas? Deus prospera pessoas. Está lá no Salmo 112, né? Amém? Pensam. Mas Deus só prospera? Não é essa a questão. Entendeu? Quando você cria a imagem de um Deus que só prospera e você vai erigir essa imagem como guia da tua vida, você é guiado por ela, isso não é Deus, isso é outra coisa. Isso é um ídolo que você criou, que você está chamando de Deus. Então, ele fala assim, olha, vocês são muito fugazes. Né? E aí agora vocês erigiram um ídolo, ou seja, vocês erigiram um Deus que vocês estão projetando nele um caráter. Qual é o caráter desse Deus? Um Deus que se agrada mais com holocaustos do que com outra coisa. Então, um Deus que se agrada mais com formalismos do que qualquer outra coisa. Um Deus que se agrada mais com normas do que qualquer outra coisa. E como vocês fizeram essa projeção, vocês acham que vocês estão me agradando cumprindo formalismo, normas, preceitos e leis. Ah, se vocês entendessem que eu estou mais preocupado com o caráter de vocês, que tem que ter afinidade com o meu caráter, do que com a projeção que vocês fizeram de mim. Estou traduzindo, tá? É isso que significa. Então, Jesus está evocando isso. Né? Se vocês forem um pouquinho antes, vai em Oséias 4:6. Isso aqui é Oséias 6:6. Se você for em Oséias 4:6, ele vai deixar mais claro ainda isso. Porque você vai, você vai ao âmago do negócio, né? Ele fala assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Lá no 6:6, ele fala assim, olha, no 6:6 ele fala, olha, eu quero de vocês, né? Eu quero de vocês misericórdia e não sacrifício. E ele cita o quê? Conhecimento. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, para você entender, para você não ser como a névoa, para você não ser como a nuvem da manhã, como a bruma que se vai, para você não ser tão fugaz, para você não ser tão efêmero, e você conseguir ser isso que eu estou dizendo, ou seja, aquele que está mais preocupado com misericórdia do que com sacrifício, ou seja, daquele que está mais preocupado com o princípio por trás da coisa do que com a forma da coisa, você tem que me conhecer. Aí a gente, tá, mas o que é conhecer a Deus? Aí você volta no 4. Né? Volta no 4. Ele fala, olha, meu povo perece. Por quê? Porque é um povo que não me conhece. Aí ele repreende o sacerdote, olha, se você me conhecer, né, eu não vou precisar te condenar, mas se você não me conhecer, eu vou precisar te condenar. Conhecimento, né, eu já ouvi algumas pessoas citando essa passagem, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, né? Bíblia, entendeu? Conhece não é isso. Não é isso. O que é o conhecimento aqui? Exatamente. Por isso que eu comecei falando que 6 é caráter. Você conheceu o caráter de Deus, você projetou um outro caráter para Deus. Conhecer, quando Adão conheceu Eva. É isso. E teve um filho de Eva. Né? O que é conhecer no preceito deles, e dessa palavra em hebraico especificamente? É ter um relacionamento íntimo com. Jó, né? É ter um relacionamento íntimo com. Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem, agora eu tenho... O que é meus olhos te veem? Pô, eu tive uma experiência contigo, né?
eu tive algo que algo que vivemos juntos, né? Então, muitos de nós conhecemos Deus. Caramba, não lembro de ouvir essa frase, mas ela é isso daqui. Não lembro se foi num filme, se foi num seriado, se foi lendo num livro, eu já não vou me lembrar mais. Mas a frase dizia o seguinte: uma coisa é você... foi num desenho, agora eu lembrei, veio aqui na minha mente. Meu filho, ele gosta muito de um desenho que chama Reino Submarino. O Reino Embaixo do Mar. Porque ele gosta de ouvir em inglês, Under the Sea. The Kingdom Under the Sea. Que nesse desenho, Jesus é uma baleia. E aí tem uns peixinhos e Satanás é um octopus, né? Uma lula gigante, um polvo. E aí, nesse desenho, né? Como é que era o nome da baleia, cara? A baleia tem um nome no desenho. Ela é Jesus, né? Hã? Não, como é que era? Bom, ao longo da conversa talvez eu lembre. Mas aí a baleia, né? A baleia, ela é a figura de Jesus no desenho, né? E aí estão tentando... o Satanás está tentando descobrir como ele pode impedir o reinado da baleia, entendeu? Como matar a baleia, entendeu? E aí tem um certo momento lá, quem quiser até recomendo um desenhozinho legal para criança, né? Mas tem um certo momento que a baleia, que é Jesus, aparece para um peixinho e vai conversar com um peixinho, né? Ao longo do desenho, ela vai proteger os peixes da maré vermelha, né? Aí eles têm que entrar dentro da boca da baleia para resistirem à maré vermelha, senão os peixes vão morrer. É bem simbólico, Aí o Satanás lá descobre que é uma baleia, né? A baleia é um mamífero, respira ar. Que se segurar ela não sei quantos minutos debaixo da água, prisioneira, ela morre, porque não vai voltar para pegar ar. Aí a baleia morre, depois a baleia volta à vida, ressuscita. É bem um evangelho para criancinha mesmo. Mas tem uma hora que é interessante, que a baleia aparece com um peixinho, né? E aí o peixinho fala assim: nossa, eu já tinha ouvido falar do senhor, mas o senhor é enorme, né? Porque é um peixinho pequenininho, uma baleia, né? Aí a baleia fala assim: uma coisa é ouvir falar de alguém, a outra coisa é conhecer este alguém em pessoa, né? Cara, é isso. Então, uma coisa é você ler sobre Jesus, ou ler sobre Deus. A outra coisa é você andar com Deus, é você ter experiências com Deus. Então, ele está evocando isso. Quando Jesus fala assim: olha, se vocês soubessem, né, o que é misericórdia ao invés de holocausto. Aí ele sabe que essa galera, os fariseus, conhecem o quê? Conhecem a Bíblia. E eles vão lembrar de Oséias. Quando eles lembrarem de Oséias, eles vão fazer um vínculo de que o holocausto, né, sendo substituído por misericórdia, tem a ver com conhecimento. E conhecimento tem a ver com relacionamento com Deus, andar com Deus. Então, indiretamente, Jesus estava falando o quê? Olha, o problema de vocês com o sábado é que vocês não conhecem Deus. Vocês não têm um relacionamento com Deus. Então vocês não entendem para que serve o sábado. Então vocês estão pensando que o sábado... aí tem um certo momento que ele fala, né, que ele é o Senhor do sábado e que o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. O sábado serve como um serviço ao homem. Um serviço em vários aspectos, em termos de simbolismo, em termos de mensagem que está sendo transmitida, em termos de memorial, em termos de propósito. Agora, quando você inverte as questões, onde você vira um escravo do sábado, você inverteu a lógica. Ou seja, o sábado não foi criado para o homem, mas o homem para o sábado. Então você não está entendendo quem é Deus, qual é o caráter dele e o que é que ele quer alcançar. Por quê? Você acha que Deus veio para servir, ou ele veio para ser servido? Sim. O ministério de Cristo para servir, né? Para quê? Para nos ensinar a quê? A sermos servos. E a partir do momento que somos servos, aí sim a gente alcança
o caráter de Deus a ponto de poder o servir como ele quer ser servido. Ele não quer ser servido como um cliente e nós como garçons com a bandeja. Não, ele quer ser servido, né, gerando em nós um caráter de servo como o dele. Então, tudo isso só faz sentido a partir do momento... Estou só me perdendo uma hora aqui. Tudo isso só faz sentido a partir do momento que a gente entende a grandiosidade do que é servir. E a grandiosidade do relacionamento. Se a gente for lá em Miqueias. Se a gente for em... Acho que é Malaquias 6 ou Miqueias 6. Abra aí Malaquias 6. É Miqueias? É Miqueias 6. Miqueias 6. Vamos no Miqueias 6. Aí dá para a gente entender ainda um pouco mais profundo isso. Miqueias 6 fala assim: com que me encontrarei com o Senhor e adorarei ao alto Deus. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito por minha transgressão, o fruto de meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele já declarou a ti, ó ser humano, o que é bom. E que mais o Senhor pede de ti, a não ser fazer o que é justo, amar a bondade e andar humildemente com o teu Deus. Então, aqui ele dá... Miqueias 6, de 6 a 8. Então... 6:6, Oséias 4:6, Oséias 6:6 e Miqueias 6:6, 6 a 8. Né? Então, aqui ele vai mais fundo. Ele fala assim, olha, se lá em Oséias ele fala, olha, o que eu quero de você não é sacrifício, é conhecimento, aqui ele traduz o que é conhecimento. Então ele fala, o que é conhecimento de Deus? Ele fala assim, conhecimento de Deus é ser justo, amar a bondade e andar comigo. Então, quando eu falei assim, o que é conhecimento? Conhecimento não é conhecer a Bíblia ou conhecer a palavra, ou ouvir falar dele, mas andar com ele. Jesus está evocando isso no caráter dos fariseus. Fala assim, olha, vocês conhecem muito letra. Né? Vocês conhecem muito letra. E vocês estão me combatendo, falando assim, você não pode pegar as espigas para comer por causa da letra. Mas vocês andam com Deus? Vocês entendem o caráter de Deus? Vocês entendem que Deus, ele é misericordioso? E ele está preocupado com o quê? Com justiça, com amor, com bondade e o relacionamento com ele. Porque essas 3 palavras aparecem aqui. Justiça, amor e bondade. Então é por isso que vocês estão preocupados que eu curei um homem no sábado. Porque vocês não andam com Deus. Vocês estão preocupados porque eu matei a fome dos meus discípulos no sábado. Porque vocês não andam com Deus. Ou seja, vocês estão preocupados com forma, mas vocês esqueceram completamente o que significa o caráter de Deus. Então vocês estão longe do relacionamento com Deus. Vocês não conhecem Deus. Vocês conhecem um ídolo que vocês erigiram. Ou seja, você projetou o caráter de um Deus que não é Deus e você está sendo guiado por esse caráter. Então isso também é idolatria. Aplicação prática, né? Aí vamos lá. Igreja moderna. Quando a gente esquece, eu dei o exemplo da ceia. A ceia é para exclusão ou para inclusão? Inclusão. Então por que a maioria das igrejas evangélicas usa ela para exclusão? Ou não é verdade? A pessoa se apega muito naquele versículo, né? Examine-se, pois, o homem assim mesmo, e assim como é do pão e beba do cálice. Sim. Mas se a gente for ao pé da letra, analisar nós mesmos, ninguém faz juiz à mesa. E se a gente for mais fundo ainda, né? Quando você vê que o significado daquela passagem em 1 Coríntios é Paulo falando sobre acepção de pessoas e divisão, e ele está falando assim, traz para junto e não expurga, a gente inverteu completamente o caráter daquela passagem. Eu já fiz um estudo sobre isso especificamente e também não dá tempo para voltar nesses termos agora.
Mas na verdade, isso. Mas na verdade, o que é aquilo ali? É ele relembrando, ele trazendo à memória das pessoas o caráter de Deus. Qual foi o caráter de Deus expresso em Cristo? Né? Vamos lá. Como é que eu vou saber qual é o caráter de Deus? Olha para Jesus. Observou o caráter dele? O próprio Jesus fala isso. Olha, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então, você quer ver o caráter de Deus? Olha o meu caráter. Então, quando ele chega na ceia, o que ele faz? Ele parte e distribui. Então, quando ele fala, fazer isso em memória de mim, ele está falando do quê? Doação, entrega. É disso que ele está falando. Ele não está falando de pegar um pedacinho de pão e pegar um pedacinho de vinho. Ele está falando do princípio por trás disso. Qual é o princípio? Né? O princípio é que você se doa, é de renúncia, é de entrega. Isso é amor ágape. A gente acha que pegar um pedacinho de pão e um pedacinho de vinho e um pouquinho de vinho e fazer aquilo simbolicamente é a ceia. Desculpa escandalizados, mas não é. A ceia aponta para princípios maiores. A ceia aponta para você acolher e não expurgar. Então, a ceia é uma oportunidade de eu chamar todos à mesa. Que foi o que Cristo fez. A gente vai ao contrário, a gente faz o quê? A gente, primeiro, transforma só num simbolismo. Segundo, esquece o princípio que está por trás. Terceiro, a gente manda embora da mesa. Fala assim, não, você não pode estar na mesa, sai fora. Cara, assim, a gente esqueceu o quê? Quem Deus é. A gente esqueceu do caráter de Deus. E a gente esqueceu que a gente precisa ter conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é amor, bondade, justiça e andar com Ele. Segundo Miqueias. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar fazendo uma ceia excludente. A ceia foi só um exemplo, tá? Tem várias outras coisas que a gente faz que são excludentes, que são contra o caráter de Deus. Que são quando a gente está buscando mais formalismo, né? Eu tenho um templo bonito, eu tenho um louvor que toca bem, eu faço uma grande arrecadação de recursos, de doações, de ofertas, mas eu esqueço de olhar que tem no meio da minha congregação pessoas passando necessidade. Eu esqueço que é mais importante eu investir para tirar uma pessoa da miséria do que para pagar uma guitarra nova, um baixo novo, ou uma caixa de som, uma percussão. Por quê? Porque eu já esqueci quem Deus é. Cara. Eu estou mais preocupado que ele vai ficar feliz que eu tenho uma mesa de som nova. Por quê? Porque eu vou ali tocar melhor um louvor bonito e Deus vai vir. Entendeu? Assim, não, tocar, Deus vai vir aqui no nosso meio agora. Cara, é a distorção daquela passagem onde tiverem dois ou mais, ali eu vou estar. Cara, aquilo ali, ele está falando, é Mateus 18, é sobre disciplina. Ele está falando sobre culto. Porque senão Deus não estava com Elias quando ele estava sozinho no deserto. E estava. A gente usa muito essa passagem, né? Não, porque onde estiverem dois reunidos... Irmão, eu vou ter uma novidade para você. Se você estiver sozinho, Deus está lá com você. Não precisa ter dois, não. Pode ser só você sozinho. Aquilo ali ele está falando de disciplina. Quando vocês vão julgar, o irmão pecou contra você. Você foi lá e falou com ele. Não deu ponto. Aí você chamou alguns irmãos maduros, né? Não deu ponto, você leva para a congregação, né? Não deu ponto, trata-o como gentil, não é isso? Só que ao longo desse processo, ele fala assim, olha, quando tiverem mais irmãos ali, eu estou ali. Ele está dizendo assim, olha, no conselho do corpo, eu estou ali. Por quê? Porque esse aqui é o meu corpo. É disso que ele está falando. Ele não está falando assim, olha, se você estiver sozinho, perdido na floresta, esquece. Né? Eu não estou lá contigo, não. Ele não está, velho. Então, assim, o dia que eu chegar aqui, nessa reunião, só tiver eu, então quer dizer que Jesus não está aqui, porque não tem dois ou mais reunidos. Não, ele está aqui comigo. Eu fico aqui ali, sozinho, orando com ele. E é culto da mesma maneira. É culto da mesma maneira. Né? Perdeu quem não veio. É onde eu quero chegar. Isso. Legalismo. A gente faz... Jonas estava sozinho, né, no ventre do peixe. Né, Deus estava lá com ele. Então, assim, às vezes a gente se prende muito, por quê? Aí agora eu vou entrar no conhecimento raso da coisa. Né? Eu falei que conhecimento é andar com Deus. Agora,
a gente também tem pouco conhecimento daquilo que a maioria das pessoas interpreta como sendo conhecimento de Deus, que é a palavra. A maioria das pessoas que eu conheço conhecem o que conhecem da Bíblia ou conhecem de pregações. Ah, é ruim a pregação, Dança? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente conhece por terceiros. Né? Você não lê a Bíblia. Você conhece de vídeo de YouTube, de shorts do TikTok, né? de um podcast que você ouviu. Mas você não tem, às vezes, nem condições de julgar se aquilo é conforme deveria ser realmente. Você não tem nem condições de imitar os bereanos. Você não conhece a fonte. Pode observar, tem certas igrejas, neopentecostais especificamente, né, que você vê um pastor falar, ele é igualzinho o outro, que é igualzinho o outro, que é igualzinho o outro. Até o jeito de falar é o mesmo. Por quê? Porque a formação em série, né, linha de produção. É linha de produção. A maioria desses pastores, dessas igrejas neopentecostais, mais da teologia da prosperidade, a maioria deles não conhece a Bíblia. Tudo que ele conhece da Bíblia foi passado a ele por outro, que recebeu de outro, que recebeu de outro, que recebeu de outro. A visão da igreja, né? Sempre tem um curso da visão da igreja, a gente tem o evangelho assim. Sim. Então, assim, na reunião que a gente estava fazendo ontem, o Rodrigo deu esse exemplo, né? De uns irmãos lá que ele conhece há 35 anos, são pastores, são donos de livraria, né? E falar assim, pô, fico impressionado como você cita a Bíblia, as coisas assim de cor, tá, 35 anos. Por quê? Porque tudo que eles conhecem de Bíblia, não são analfabetos, mas tudo que eles conhecem de Bíblia, né, veio da boca de outras pessoas. Então, assim, fica difícil, entendeu? Então, irmãos, é isso, tá? A mensagem final que fica é: andem com Deus. Andem com Deus. Vivam uma experiência com Deus. Não conheçam o Deus do Dantas. Né? Vou me usar como exemplo aqui. Eu conheço o Deus do Dantas, não que ele seja o seu Deus. Para ele ser o seu Deus, você não pode só ouvir das minhas experiências com ele. Você tem que ter suas experiências com ele. Né? E por mais que eu aqui fale coisas, caramba, eu nunca ouvi falar sobre isso. Essa interpretação da passagem eu nunca tive. É bênção, mas não substitui a experiência prática de vida que você vai ter com Deus. Que você, tenho certeza, vai ser muito mais profundo para você quando você ouvir Deus falar ao seu coração, né, ouvir o Espírito Santo se mover dentro de você, ou perceber o Espírito Santo se mover dentro de você, perceber um movimento de Deus na tua vida e você pensa, cara, eu ando com Deus. Você pode nem conhecer a Bíblia tanto assim, mas isso é muito mais profundo, impactante e que muda realmente a tua história de vida do que simplesmente você conhecer letra. A letra, ela ganha vida a partir do momento em que você anda com Deus. Aí, para responder talvez uma ansiedade do Arthur, né? Caramba, de onde que você tira essas coisas, esses revelamentos, né? Andar com Deus, meu irmão. Andar com Deus. Pô, eu li isso aqui e nunca tinha visto isso. Ah, não, você tirou isso de um outro livro. Muita coisa que eu falo aqui, eu não tirei de outro livro, não. Né? E eu referencio, olha, estou falando isso por causa do livro de Oséias. E por quê? Por causa do livro de Miqueias. Né? A única coisa que eu me preocupo é ver se a Bíblia ratifica aquilo que eu enxerguei. Né? E a Bíblia interpreta a si mesma. Né? Se você encontrar pelo menos 2 ou 3 passagens falando a mesma coisa, pode ver que tem um princípio ali. Ah, mas o outro não enxergou, fulaninho não enxergou, eu nunca ouvi isso. Será que aquela pessoa que deveria ter falado isso para você anda com Deus? Se ele anda, ele vai ouvir Deus falar. Olha aqui, ó. Porque eu estou lendo a Bíblia aí e Deus está do meu lado. Aí eu estou lendo, aí ele me dá um cutucão assim, ó. Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui, que eu escrevi. Né? Tipo assim. Aí eu, poxa, eu escreveu mesmo, né, Deus? O que você quer dizer com isso? Não, vai lá em Oséias. Aí lá tá. Aí, pô, legal, Deus. Mas aí, conhecimento? Aí, não, aí agora vai lá em Miqueias. Entendi. Tá bom, posso falar isso hoje? Pode. Andar com Deus, irmão. É isso. É a única coisa que eu recomendo a vocês. Amém?